Eu tenho visto uma quantidade nababesca de imbecis nas redes sociais. São imbecis, são idiotas, é gente burra para dedéu. Avaliando o comportamento deles pelo lado positivo, que são os isentões. Eu não fui para a manifestação porque eu acho que tem que investigar a todos. Eles querem que se investigue a todos para que no fim não se investigue ninguém. Essa é a verdade. Ontem eu escrevi que o isentismo é o peleguismo covarde. Eu respeito mais os mortadeleiros a favor da organização criminosa do que vocês, então, que se omite para tentar apontar o seu dedinho para o outro lado. O isentão é um relativista moral. É o sujeito que quer comparar um vereador com um ministro de Estado, que quer comparar a influência de um com o outro, que quer comparar o sujeito parar por 2 minutos na faixa amarela com o sujeito desviar 20 bilhões em propina na Petrobras. E uma pessoa sem falta de proporções como essa escreve um monte de asneira na internet e vão lá os analfabetos funcionais políticos e curtem, comentam, compartilham, acham lindo. Sim, você disse tudo. É lamentável a falta de proporção em boa parcela dessas pessoas que têm estudo, que têm conhecimento, mas que, por uma covardia moral que dá nojo, não se opõe de fato ao que está acontecendo no país e que não tem paralelo. Não tem paralelo. Vocês, isentões, são tão culpados moralmente quanto esses que estão agindo objetivamente no Palácio do Planalto. Vocês são relativistas. E vocês estão mantendo essa corja no poder também pela sua omissão, porque vocês são puros. Vocês olham para todos os lados, mesmo quando os lados não se equalizam. Esses idiotas tentam comparar, por exemplo, o mensalão tucano em Minas Gerais como se fosse a mesma coisa que o mensalão petista em Brasília. Não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. São coisas distintas. São crimes de ordem distinta. É por isso que existe uma hierarquia das leis. É por isso que existem crimes menos graves que outros. É por isso que existem infrações e não necessariamente ações criminais. Sujeito que ultrapassa um sinal vermelho fez uma infração, não cometeu um crime, não é corrupto. O sujeito que recebeu propina, ganhou dinheiro público, é um corrupto. Existe uma diferença moral aí, seus palermas. Vocês não entendem essa diferença? Vocês não compreendem ou vocês fazem que não compreendem? Eu acho que vocês fazem que não compreendem. Porque, na verdade, vocês são profundamente covardes. O volume de imbecilidades que hoje tem se lido na internet e a quantidade de mimimis, essa é a palavra que se utiliza para descrever muitas das pessoas que utilizam as redes sociais, é de uma quantidade avassaladora. Ontem, por exemplo, os 2 grandes escândalos do final de semana, ninguém falou da Lava Jato, ninguém falou da tentativa de se nomear o Lula como ministro, um crime de responsabilidade escancarado. Não, isso não se fala. O que se fala? Se fala que uma babá estava acompanhando o seu patrão e a sua patroa, levando 2 crianças para a manifestação contra o governo, e ela estava trabalhando domingo e ela era meio negrinha. Então se fez um verdadeiro auê em cima dessa questão, porque a esquerda e essa gente toda gostariam de ver ela demitida, preferiam ver ela no olho da rua do que trabalhando. Essa é a verdade. Eles não estão preocupados com a babá, eles estão preocupados em fazer uma narrativa de luta de classes para tentar enquadrar as pessoas que se manifestaram no domingo e que eram de diversas classes sociais, como se fosse a elite contra os pobres, como se essa gente toda que está no governo não fosse a verdadeira oligarquia do país. Uma oligarquia de criminosos, de mafiosos, de gente da pior espécie. O lixo, a escória da humanidade. E o outro escândalo nacional foi a morte de um bezerro, de uma ovelha, num programa de culinária. 50 mil brasileiros morrem assassinados por ano e vocês estão preocupados com essa besteira. Tu acha o quê? Que quando o churrasco é servido na mesa, a carne voluntariamente se enfiou no espeto? O senso de ridículo morreu no Brasil, assim como a vergonha na cara. Tristes tempos esses. Felizmente, nós pelo menos temos uma parte da população que está despertando.
que é achovalhada, é debochada, é ridicularizada por um bando de boçais, por um bando de covardes morais e por um governo de psicopatas criminosos.